Fala pessoal, beleza? Então vamos falar aqui sobre casa própria. Vou trazer para vocês aqui como que eu consegui quitar a minha casa em 8 anos, tá? Um financiamento de 35 anos, eu quitei em 8. E vou fazer um vídeo aqui meio sem roteiro, mas para poder vocês se inspirar nessa história, porque eu falo que eu sou uma pessoa comum, trabalho, ganho meu dinheiro por mês, invisto, faço minhas rendas extra, enfim. E dá sim para poder quitar aí a casa antes do tempo. Acho que a gente deve fazer isso. E vou colocar também aqui no meio do vídeo opinião sobre ter ou não casa própria. Então vamos acompanhando aí, compartilhe esse vídeo com as pessoas que têm financiamento ou pensam em fazer um financiamento, porque eu acho que vai valer muito a pena aí para acender alguns insights. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, opinião, vale a pena ter casa própria? Não vale. No Instagram é uma briga isso aí. Casa não é investimento. Então, primeiro ponto, casa não é investimento, casa própria, para morar realmente não é investimento, tá? É um passivo, então, normalmente, se você pegar o preço do dinheiro ali na casa e vamos supor que você tem o dinheiro à vista, né? Você pegar esse dinheiro e vender sua casa, vamos supor, se eu vender a minha casa hoje, que é quitada, investir tudo em fundo imobiliário, com rendimento, eu consigo pagar o aluguel, tem uma casa do lado aqui, idêntica aqui no condomínio, eu consigo pagar o aluguel ali, o aluguel da casa é em torno de R$2.000, eu pegaria de rendimento aqui nessa casa de fundo imobiliário mais ou menos aí uns R$6.000, então você pega aí 6 menos 2, já sobraria uns R$4.000. Então financeiramente, casa não é um investimento, tá? Mas por que então que eu não faço isso? Aí entra a questão que é muito subjetiva. Eu estou com 40 anos, vou fazer 40 anos de idade, e eu prefiro ter a minha casa própria. Eu estou estabilizado aqui na minha cidade. Para mim, eu adoro essa casa aqui. Não é uma mansão, tá? Mas é uma boa casa. Eu tenho minha churrasqueira lá fora, tenho minha piscina. É uma casa pequena, tá? Uma casa de 139 metros quadrados, um quintal grande. E adoro aqui. Não tenho problema nenhum com o vizinho. Acho que esse é o principal ponto. Porque vender uma casa dessa, depois se você quiser comprar outra igual ou maior, é fácil. O problema é você conseguir comprar uma casa que você tenha paz. Meus vizinhos aqui são sensacional, cara. O vizinho de baixo faz churrasco, é um cara gente boa pra caramba, a gente encontra, toma uma. O meu vizinho do outro lado, eu não tenho tanta proximidade com ele, assim, de fazer churrasco, as coisas, mas é um cara muito 100%, ele, a esposa. A gente não escuta barulho de um lado pro outro, e aqui as casas são coladas. Então você não escuta barulho, eu faço meu churrasco aqui, lógico, eu tenho meu limite, né? Eu entendo parte de horário, então eu também não dou motivo. Então, resumindo, eu tenho paz aqui, eu escuto muitos casos de nego brigando por aí, vizinho que briga com vizinho, vizinho que briga para de porta, churrasco, música, enfim. Nunca tive problema, eu moro aqui desde 2013 para 2014, começo de 2014, então primeira coisa, paz, eu quero a minha casa. E aí, entrando um pouco no tema, tá? Como eu falei, eu tô sem roteiro, colocando aqui algumas coisas para você se inspirar. Eu financei essa casa aqui em 2014. Antes disso, eu tinha feito muita besteira. Eu morava nesse condomínio, num outro condomínio. Aqui é um grupo de condomínio. Eu morava num condomínio aqui do lado, aqui perto, e tava bem e tal. Na época ganhando bastante dinheiro. Trabalho como engenheiro, tava ganhando bem pra caramba. Tava com serviços por fora. E foi quando tava nascendo a TMS. Eu acabei comprando uma puta de uma casa, uma mansão lá em Paulínia, cidade de Paulínia, que eu treino jiu-jitsu lá até hoje por causa disso. Era uma realização de um sonho e, enfim, paralelo a isso, veio um golpe que eu tomei, mas a questão não é essa. A questão é que depois, eu dentro de uma casona gigante, eu arrependi de ter saído daqui porque eu gostava aqui do lugar. E aí veio aquela história, mas voltar para trás, para muita gente é voltar para trás, e não é. Eu com 3 meses morando lá, não gostei, a gente resolveu colocar a casa à venda, vendeu e voltei para cá, que é uma casa menor que lá e ficou muito mais feliz aqui. Enfim, soube ir e soube voltar. E nisso aí você vai fazendo financiamento em cima de financiamento, você vai fazendo um monte de besteira. Em 2015, já morando aqui, eu tive noção do tamanho, do tanto de juro que eu estava pagando. Eu já estava estudando educação financeira, investimento, aí você começa a se ligar mais. E aí em 2015 me bateu o desespero. Eu olhava a prestação da minha casa, eu pagava na época em torno de R$4.500 por mês de prestação. Dos R$4.500 por mês, acredite se quiser, acho que R$3.500, R$3.400, varia um pouquinho, era juro e amortizava ali 1.000 e pouco. Então começou a bater o desespero
quando eu olhava cada vez que chegava. E a primeira coisa, em paralelo a isso, eu fui começando a investir, conhecendo cada vez mais, minha Nossa Senhora, esse dinheiro podia estar sendo investido, e aí bate aquele desespero, né? Não, preciso vender a casa, vender, aí você pega vídeo de educador financeiro, não, venda a sua casa, venda, não sei o quê, vai morar de aluguel, vai morar numa kitnet. E eu com 30 e tantos anos, meu moleque hoje tem 17, na época ele tinha uns 14, 15, falei, não quero sair, não quero. Aí entra o Gustavo Cerbasi e fala muito, um mestre na educação na inteligência financeira. Você não deve começar a sua educação financeira reduzindo o teu padrão de vida, tal, assim, no sentido de prejudicar seu padrão de vida. Você pode fazer uma organização melhor. Eu tinha duas opções. Ou eu vendia, seria uma decisão inteligente, mas eu não queria perder aqui, porque entra aquele fator psicológico, aquele fator, vamos falar assim, subjetivo, aí é de cada um. Se fosse tijolo por tijolo, não faria diferença nenhuma, vendi e boa, mas eu gosto do lugar aqui. Beleza? Aqui eu tenho tudo do lado, choperia, pizzaria, tudo aqui dentro do condomínio. Por isso que eu não gosto de sair, não quero sair daqui, acho que não saio daqui tão cedo. Aí, o que eu fiz? Falei, bom, só tem uma coisa para fazer, vou quitar essa casa. E na época eu estava investindo. Tem um fator, eu já até fiz vídeo sobre isso, não compensa, tá? Deixar isso bem claro aqui. Não compensa investir tendo dívida de financiamento. É a mesma coisa você estar pegando um dinheiro emprestado para investir, que é totalmente errado. Mas eu tinha um fator dessa casa que eu não poderia quitar, que não vem ao caso aqui. Ele é extra, é um fator extra número, que eu tinha uma cláusula que eu não poderia quitar. Uma hora eu até posso falar sobre isso. Então, o dinheiro meu do mês, eu investia, pagava a casa, investia. Essa cláusula, vamos falar assim, acabou no ano passado, tá? No começo do ano passado. E aí eu falei, bom, agora eu preciso quitar minha casa. E eu peguei e vendi uma parte dos investimentos meu, fui vendendo um pouco de ações, vendi um pouco de renda fixa que eu tinha, fui amortizando. Eu peguei um projeto grande, fora o meu trabalho principal, peguei um projeto grande que me rendeu uma grana muito legal por mês, dava aí mais de 60% do que eu ganho hoje como salário principal. Eu peguei uma grana de uns 60% dessa renda, não gastei R$1 disso aí. Todos os meses essa grana entrava e é direto a amortizar aqui, sempre no prazo, tá? Lá no final, nunca na prestação, sempre no prazo, fui indo, até que em dezembro de 2021 eu tinha um saldo devedor aqui da casa de 130 mil reais, se eu não me engano, tá? E eu tinha um carro, né? Eu tinha um carro de 110 mil reais quitado, o carro eu nunca financiei, e era um carro de 110 mil reais que ficava parado na minha garagem, saía mais de final de semana, e muitos finais de semana eu estava saindo de Uber, porque eu gosto de tomar uma cerveja e sair, beber, dirigir, a gente sabe que não dá certo. E eu estava saindo de Uber, e meu carro estava ali, 110 mil reais parado na garagem. Eu saía, olhava o carro, olhava para a garagem, olhava para casa e falei, não é possível. Foi quando eu tomei uma decisão que para muita gente veio perguntar se eu tinha quebrado, tá? E vendi o meu carro de 110 mil reais, vendi exatamente pelo valor de 110 mil reais. Vendi, mas assim, o dinheiro entrou na conta às 10 horas da manhã, quando eu recebi o Pix, a pessoa comprou à vista. Eu, às 2 e pouco da tarde, eu gerei o boleto e amortizei e ficou faltando 20 mil reais, que no mês seguinte eu já fui e já usei até parte da reserva de emergência e já quitei. Então eu quitei essa casa aqui em março de 2022. Eu financiei ela no comecinho de 2014 para 35 anos, então você pega 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Deu 8 anos de financiamento. Então hoje eu estou com a casa quitada. Mas qual que é a lição que eu quero trazer aqui? Além de incentivar você a tentar quitar a sua casa, tá? O que eu quero trazer é o seguinte, dá um passo, porque eu vendi meu carro e não fiquei dependendo de Uber, porque realmente Uber na nossa região aqui é complicado. Você chama, cancela, é 40 minutos para chegar, não dá para ficar sem carro aqui. E por que o que eu fiz? Eu comprei um carro de 30 mil reais, uma Fielder 2006, eu chamo de caranguinha, que eu olho para esse carro e eu falo, esse carro é a minha independência financeira. E ninguém entende. Pô, como você sai de um carro de 110 mil reais para um carro de 30 velho e é tua independência financeira? Aí quando eu explico tal para as pessoas mais próximas, a pessoa entende. Mas muita gente não tem coragem, tem medo do que os outros vão achar que quebrou, achar que isso e aquilo. Só que esse passo que eu dei foi o maior passo, além de todo mês investindo, fazendo extra, fazendo tudo, e vivendo a vida, tá? Não deixo de viver não. Saio direto, não penso na hora de comer, não penso
é o que eu falo, na hora de comer, beber e tal, isso aí, você não tem que ficar fazendo continha não. Tem que trabalhar suficiente para você curtir. Faço meu churrasco aqui, compro das carnes que eu gosto, minha braminha, Ambev, então nisso eu não regulo nada não. Não gosto de gastar à toa, gosto de gastar inteligente. E aí muita gente acha que você quebrou. E eu falo, foi o maior passo que eu dei, o melhor passo que eu dei em direção à minha independência financeira. Hoje, com a renda passiva já de investimento, já paga ali minhas contas básicas, não posso falar, tô milionário, posso parar de trabalhar? Não, até porque nem pretendo parar de trabalhar. Trabalho muito ainda na engenharia, trabalho como educador financeiro e não pretendo parar. Eu sou muito acelerado, eu trabalho pra caramba. Mas hoje eu tô tranquilo. Se amanhã me faltar trabalho, eu não tenho R$1 de dívida e não tô, e tem dinheiro entrando para pagar. Vamos falar assim, de fome a gente não morre mais. As contas básicas estão pagas. Então, qual que é a minha sugestão? Se você é muito novo e quer comprar uma casa só para falar para a família, ele não paga aluguel tal, não, porque o aluguel não é dinheiro jogado fora. Mas eu vou fazer um vídeo específico disso. O aluguel compensa mais do que o financiamento na parte financeira somente. Se você está começando carreira agora, não tem filho, não tem nada, às vezes o aluguel faz mais sentido. A diferença ali você investe, enfim, você não fica preso num lugar só, tá? E não tá com uma dívida de 35 anos nas costas. Normalmente, lógico, tem diferença. Normalmente o cara que está começando, ele ganha menos, talvez ele não consiga, se ele fizer o financiamento, ficar amortizando lá no final. Primeiro ponto. Você já tem uma vida, mais ou menos, da minha idade, um pouco mais, mulher, filho, você já quer ter uma segurança. Então, vou financiar uma casa. É errado? Financeiramente, sim. Mas da parte da vida, não, financia. E aí bate em cima para poder quitar. Tá? E aí vê, eu preciso de uma casa desse tamanho, uma menor. Aí sim, aí entra a questão de inteligência financeira que o Serbasi fala. Vê o que te atende e não espera você chegar com 60 anos para querer investir e formar sua aposentadoria. Então você tem que pensar nisso. Então isso aí é uma coisa muito pessoal. Não tem certo, não tem errado, tá? De novo, reforçando aqui, a compra de uma casa própria para morar, não é uma decisão estritamente financeira. Envolve muito mais do que isso. A parte financeira é uma parte da sua decisão. E mais uma vez, se for preciso dar 10 passos para trás, entre aspas, em vender um carro caro, comprar um carro mais barato, ou até ficar sem carro para quem não precisa de carro, para poder ficar sem dívida, é a melhor decisão que você pode fazer na sua vida. Dane-se o que o vizinho pensa que você quebrou. Tomara que ache que você quebrou mesmo, porque aí não coloca zóio gordo. Beleza, galera? Então isso é só um vídeo aqui de incentivo, né? Sem número, sem nada. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, trago mais números, só deixar nos comentários aqui que eu vou trazendo e a gente vai trocando essa ideia. Beleza? Se gostou, não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo aí pra galera se inspirar e quitar o seu imóvel e ter sua casa própria. Vou ficando por aqui. Valeu!